Olá, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Habilidade que Habita em Mim. O tema de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre a assertividade. Esta que é uma habilidade muito comentada, muito exigida no nosso cotidiano. Hoje vou contar um pouquinho da sua estrutura e como essa habilidade se comporta nas nossas relações sociais. Venha comigo então. Bom, e antes de começar a falar um pouquinho sobre a assertividade, eu quero sugerir para vocês aqui hoje nesse vídeo 2 livros muito especiais. Para quem gosta desse tema, para quem tem acompanhado os meus vídeos no meu canal, vai gostar muito de se aprofundar neste assunto com esses 2 materiais que eu vou deixar aqui para vocês. Um deles vocês estão vendo aí agora, que é o livro do Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ele vai falar um pouquinho nesse livro o quanto as nossas imperfeições, o quanto as nossas vulnerabilidades e a nossa vergonha de atuar no cotidiano tem muito a agregar enquanto potencial para nos auxiliar ao enfrentamento dos desafios do dia a dia. A Coragem de Ser Imperfeito é um best-seller que eu deixo recomendado para vocês deixarem aí na cabeceira, para que vocês sempre tenham à mão e leiam aí um capítulo por vez, exercitem os capítulos gradativamente, para que vocês possam experimentando esse assunto. E outra pérola que eu deixo como recomendação é este próximo livro que vocês estão vendo aí. Ele é uma graça, estou deixando como recomendação para os pais, as famílias que têm um público infantil e que queira começar a trabalhar esse assunto com as suas crianças. É o livro da Cristina Sobreira, chamado La Lucha Quer Ser Bruxa. Nesse livro, a Cristina vai trazer a problemática de uma fadinha que trabalha numa floresta encantada e ela tem um desgaste muito grande para deixar essa floresta sempre perfeita, sempre em condições de funcionamento. Ela acaba tendo um estresse. Essa é a parte divertida, não por ser bom. O personagem vai nos mostrando como funcionamos internamente quando nos deixamos levar pela sobrecarga do mundo externo. A Lalucha chega a gritar os 4 ventos que ela quer se tornar bruxa, porque ela já não aguenta mais ter que ceder e ter que dizer às pessoas a todo momento um sim, e com isso ter que se anular. Leiam o livro, leiam para as crianças de vocês e vocês vão se divertir descobrindo aí como que a Lalucha faz para conseguir então construir a sua assertividade. Depois volta aqui no meu canal e conta pra gente o que vocês acharam. A assertividade é um tema muito amplo, extenso, simples e complexo ao mesmo tempo. Simples porque está no dia a dia, nós não precisamos de contextos elaborados para que nós possamos treiná-la e ao mesmo tempo exercitar a nossa assertividade, mas ao mesmo tempo complexo, justamente por estar no nosso dia a dia, exige muito mais das nossas ferramentas internas a todo momento. Exige muito mais aporte emocional interno do que as demais habilidades sociais aí. E contextualizando um pouco mais esse tema, eu quero resgatar com vocês quando a assertividade passou a ter um papel de extrema importância na nossa sociedade. Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a sociedade estava destruída. Nós precisávamos reconstruir estrutura física e precisávamos nos reconstruir em valores, emocionalmente, precisávamos nos reconstruir em relacionamento. Pois bem, alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas definiu aí a Declaração dos Direitos Humanos. O propósito dessa declaração era justamente proporcionar a essa nova sociedade que se reconstruía parâmetros de proteção para a sua vida, tanto em relação ao seu cotidiano quanto em relação à sua interação social. E o que a Declaração dos Direitos Humanos veio a nos propor?
Basicamente, no seu extenso material, ela nos propõe direitos inerentes à nossa vida social. Quem puder, dá uma pesquisada na Declaração dos Direitos Humanos e passa os olhos para entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. De modo geral, a Declaração dos Direitos Humanos vai nos dar liberdade de reconhecimento, nos dá liberdade de expressar opinião. Como disse, ela é muito extensa, mas em modos gerais, ela vai nos trazer relações de garantia à vida em sociedade de forma mais produtiva e mais saudável. Por que eu estou falando isso? Ora, já que nós iniciamos um vídeo falando de assertividade, né? Com o tema de assertividade. Porque no nosso cotidiano, as violações de direitos são amplamente promovidas. Isso é inerente ao nosso desejo ou mesmo ao contexto em que nós estamos inseridos. Outro ponto de relevância, para que possamos refletir sobre a garantia dos nossos direitos, é ressaltar que as pequenas violações de direitos propostas aí nas interações do cotidiano não podem ser levadas a uma esfera judicial. Também imagine como ficaria o sistema judiciário se nós tivéssemos que solicitar a todo momento a um terceiro para que ele se posicione quanto à ausência de atendimento das nossas necessidades no cotidiano. Nós não teríamos condição, de resolver de forma assertiva e produtiva, principalmente, todas as demandas. Por isso, cabe a cada um de nós exercermos o nosso papel de buscar a garantia dos nossos direitos. E esse é o motivo de termos iniciado falando dos direitos humanos. Na esfera das relações sociais, atender às nossas demandas, requerer os nossos direitos e ter um posicionamento produtivo para que sejamos ouvidos e reconhecidos, cabe a cada um de nós exercer esse papel. E para isso, é requerido de nós recursos e competências específicas para que possamos adquirir essas condições dentro das nossas relações. Dentre esses recursos, posso destacar aqui o reconhecimento da nossa existência, a discriminação de uma situação em que fomos violados em relação ao nosso direito, a mobilização interna de sentimentos de justiça e o desenvolvimento de padrões comportamentais que garantam o nosso posicionamento, pois temos que partir para uma ação. Exercitar a cidadania é um dos caminhos que nos propõe acessar o desenvolvimento da habilidade social de assertividade. Desenvolver a cidadania requer de nós a busca pela reparação a partir de um equilíbrio. Esse equilíbrio dentro de uma esfera individual para uma esfera coletiva. Nesse sentido, até aqui estamos falando que a assertividade nada mais é do que defendermos os nossos direitos. O nosso direito de pensar, o nosso direito de sentir, as nossas crenças, as nossas necessidades, isso é assertividade. Então estamos falando até aqui que a assertividade é o nosso papel de garantir os nossos direitos. Direitos de pensar, de agir, de expressar sentimentos, mas principalmente fazer tudo isso com honestidade e com respeito. Porque ao exercermos a garantia dos nossos direitos, não podemos violar o direito dos outros. Quando necessitamos utilizar os nossos recursos habilidosos para lidar com a garantia de direitos nas interações sociais, sempre o fazemos ou precisamos o fazer diante de situações que nos oferecem algum risco. Riscos imaginários ou riscos eminentes, presentes dentro da situação e normalmente negativo para nossa estrutura enquanto pessoa. Por isso, sermos assertivos é refletir um papel de enfrentamento diante dos desafios. E isso também não é tão simples, porque propor um enfrentamento frente aos desafios exige de nós
Autocontrole a sentimentos negativos que são despertados pelo outro. Quando estamos diante de uma situação de conflito e precisamos propor o enfrentamento, o outro naturalmente vai nos despertar sentimentos negativos. E para sermos assertivos, garantindo os nossos direitos, sem violar o direito do outro, precisamos buscar o autocontrole. Como disse inicialmente nesse vídeo, a habilidade social de assertividade é uma categoria muito ampla de comportamentos. Esse vídeo não tem a intenção de esgotar todas essas informações. Quero apenas apresentá-la a vocês para que a gente possa continuar na caminhada de conversar sobre essas habilidades. Porém, quero dizer aqui, e vou deixar na descrição desse vídeo também, os principais repertórios comportamentais exigidos para a prática da assertividade no nosso dia a dia. O primeiro deles é saber manifestar opinião, concordância ou discordância diante das situações cotidianas. Posteriormente, fazer, recusar ou aceitar pedidos de terceiros. Desculpar-se e admitir falhas também faz parte do repertório comportamental das habilidades sociais em assertividade. Estabelecer relacionamento afetivo e sexual, bem como encerrar relacionamentos, vão compor o repertório de habilidades dentro da categoria de assertividade. Diferentemente do que se pensa no cotidiano, expressar a raiva e solicitar mudanças comportamentais também faz parte do repertório comportamental na categoria de assertividade. E por fim, interagir com figuras de autoridade e saber receber críticas vão concluir o conjunto de repertório comportamental tão necessário para o desenvolvimento da assertividade. Como podem ver, a habilidade social de assertividade requer um pacote muito amplo de comportamentos para que possamos produzir bons resultados. E é justamente por isso que precisamos testá-la e treiná-la numa amplitude muito maior do que as demais habilidades. Isso quer dizer que precisamos aproveitar o contexto cotidiano, as experiências com as outras pessoas a todo momento para que possamos exercitar a nossa habilidade de assertividade. E não precisamos ficar preocupados em ter grandes experiências para conseguir adquirir repertórios produtivos, e sim focar nas pequenas experiências e simples experiências para que possamos começar, tendo em vista que a assertividade é um processo complexo e simples ao mesmo tempo, porém gradativo. Eu quero deixar aqui um exercício para vocês que vocês possam refletir um pouco mais sobre a habilidade de assertividade e como está o posicionamento de vocês diante das demandas do cotidiano. Façam uma lista definindo objetivamente quais os seus direitos como pessoa. Como os nossos direitos são individuais, eu proponho que você exercite o seu olhar interior, identificando quais as violações de direito você tem permitido e a partir de hoje vai começar a rever. Lembre-se, comece do simples para o complexo e assim evoluindo como pessoa e construindo uma nova versão de você mesmo, cada vez mais produtiva e mais assertiva. Então é isso, terminamos por aqui mais um vídeo da nossa série A Habilidade que Habita em Mim. Espero que vocês tenham gostado de ouvir e entender um pouquinho sobre a assertividade. Deixe aqui nos comentários as dúvidas e as perguntas de vocês para que a gente possa interagir um pouquinho. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe para que outras pessoas possam aproveitar, crescer e desenvolver também, assim como você tem feito. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.